calhar vai começar a namorar, que já namora. Pessoal, estou à vontade, não é, Daniel? Eu vinha do mundo das drogas, do mundo da noite, do mundo de sexo e mulheres, a torto e a direito, como a gente diz lá, e quando comecei a namorar com a minha esposa, com a Sofia, eu namorei 2 anos e 4 meses, a minha mulher casou virgem. É possível, está bem? Não é necessariamente necessário tu fazeres as coisas à tua maneira. Se fizeres à maneira de Deus, tu vais provar um dia, uma noite incrível que tu jamais vais esquecer. Não faças de qualquer maneira, guarda-te, guarda a tua namorada, construam juntos um namoro saudável para que o vosso casamento, para que esse namoro seja uma semente para o vosso casamento. E eu casei, estou casado há 26 anos com a mesma mulher, casava hoje casava outra vez com ela, mesmo sabendo muita coisa que já sei dela que não é boa. Ela também sabe algumas minhas, mas hoje eu casava com a Sofia outra vez, de boa, de boa. Uma mulher incrível, serve na nossa igreja também, ela é líder de louvor. Nós servimos a Deus, nós estamos casados há 26, eu fiz o programa há 30, nós servimos juntos a Deus há 29 anos. 29 anos a servir a Deus em ministérios, em igrejas, foi no Desafio Jovem, foi começar a igrejas. Hoje estamos na CCLX Lisboa, muito felizes por este tempo que estamos a viver. E aprove Deus trazer-me até ao Brasil. Sabe lá Deus, não sei lá eu porque é que Deus quis que isto assim acontecesse, mas eu acredito que mais à frente irei perceber o porquê de vir a esta nação, de estar 21 dias longe da minha família. Eu já chorei aqui hoje, já chorei ontem, chorei anteontem, chorei antes de anteontem e tenho chorado todos os dias, porque um homem chora. Eu cresci num ambiente em que o meu pai me dizia, homem não chora. Eu chegava à casa da escola, se calhar alguns de vocês tiveram já episódios destes, em que um miúdo mais velho batia-me, eu ia para casa a chorar, o meu pai batia-me por cima porque não queria que eu chorasse, porque dava parte fraca, e depois dele me bater e estava a levar a segunda sova, ele dizia-me, agora não choras. Mas o homem chora, está bem? Eu espero que isso seja uma coisa resolvida na tua vida, só que eu sei que numa audiência tão grande, eu sei que a maior parte de vocês não tem facilidade em chorar. As estatísticas dizem que só 5% dos homens maduros, portanto a partir dos 25, têm essa capacidade de chorar espontaneamente pelos motivos corretos e de qualquer maneira. Antes, já agora estou a falar nisto, também deram um tempo razoável, vou então aproveitar o melhor que posso. Eu acredito que o choro é um dos sentimentos que nós temos que restaurar enquanto homens. Muitos de nós somos de uma geração em que fomos reprimidos, né? Como eu já contei, como eu, em que o homem não chora, em que o homem não mostra a parte fraca, em que o homem, quando chora, é tipo... É qualquer coisa aqui no olho. A gente não mostra. Só que o choro e o riso são duas emoções vitais para a nossa masculinidade, para qualquer ser humano, incluindo para as mulheres. Então foi-nos roubado, né, a sociedade machista, mas a sociedade desenvolvida, não sei se é mesmo assim, dizem que sim, não sei se está a desenvolver. E então foi-nos privado o choro. E o choro devia ser uma coisa tão natural como o riso. E eu luto muito. E quem está aqui, o Ed, desculpa lá, faz lá aí um oi à gente. O Ed é aquele rapaz que está ali, aquele homem, parece um menino. Ele também está lá connosco na CLX, mas ele é daqui também, ele é ovelha vossa, tal e qual como o Tato, que também converteu-se aqui na IBC, portanto ele é fruto desta casa. E o riso e o choro devia ser uma coisa que devia estar muito equilibrada. Nós devíamos chorar com a mesma facilidade em que rimos. E quando isso acontecer na tua vida, quando tu conseguires equilibrar isso na tua vida, a tua vida vai dar um salto emocional muito saudável. Tu vais conseguir perceber que existem muitas coisas à tua volta que tu nem te davas conta que elas eram tão importantes, não é? Nós normalmente choramos por duas vezes na vida, pelo menos. Quando nasce e quando morre, não é? Estas são as duas balizas. Só que entre o nascer e o morrer há toda uma vida, há toda uma história, há todos uns acontecimentos, há tanta coisa boa para chorar, há tanta coisa má para chorar. E então, homens que choram. Eu acredito que homens precisam de chorar muito. Na Bíblia temos vários homens que choraram. Jesus chorou, Jeremias era conhecido como o profeta chorão, enfim.
então falar de quem é este. Quem é este? Eu queria falar de 3 passagens que têm a expressão quem é este. Eu gostava de ler, em primeiro lugar, Mateus 21. E eu vou ler, está bem? Eu estou um bocado nervoso, mas eu acho que não sabe. Ora, Mateus 21, a começar no verso 1. Eu se calhar não vou ler tanto. Começar no verso 9. E diz assim: E as multidões, tantas que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: Quem é este? Este é o primeiro. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Este episódio eu acho que muitos conhecem. É um episódio onde se cumpre uma profecia em que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento que nunca tinha sido montado. Esta é a história que está ali antes. E o que esta passagem nos diz é que Jesus vai entrar em Jerusalém, há um grande alvoroço, as pessoas percebem que há uma pessoa especial que vai entrar, mas pelo último versículo nós podemos entender que eles não sabem muito bem quem é que vai entrar ainda e o que é que vai acontecer. Jesus era um nome muito popular naquela altura. Era um nome muito popular. Então, e um profeta também era uma coisa, era uma personagem mística. Então aquele povo não sabia muito bem o que é que estava a acontecer. Quando eu entrei no Desafio Jovem, eu passei por este processo. Tu podes estar a passar por este processo. Nós podemos estar a viver uma vida com Jesus como se ele fosse uma identidade mística. Não sabemos ainda muito bem quem ele é. E não há muito problema sobre isso. Então, quando eu entrei para o Desafio Jovem, eu estava no meio de 40 homens. E eu era um metálico, não sei se aqui o heavy metal, que é assim, heavy metal, tinha o cabelo comprido. Só uma dica. A minha alcunha era o Gadelhas, não sei se isso também é aqui. Gadelhas era um homem com os cabelos muito compridos. E então eu ouvia música satânica, tinha algumas práticas satânicas, e então a Bíblia e Jesus não era uma coisa estranha para mim, mas era místico. Né? Eu conhecia a palavra Jesus, sabia algumas histórias de Jesus, e quando entrei, esta era a solução, era a proposta que me foi apresentada, era Jesus para a minha vida. E eu conseguia perceber que Jesus era este profeta, era alguém assim místico, só que eu não conseguia fazer com que aquilo se tornasse materializado na minha vida. Até que houve um dia, lá, uma vez por mês, os homens que estavam naquele centro de recuperação tinham a hipótese de poder vir à frente e partilhar aquilo que estava a acontecer na vida deles. Alguns deles já estavam lá há 3, 4 meses, eu estava há um mês, se calhar, não me lembro, já foi há 30 anos, não tenho essa percepção. E eu lembro perfeitamente de que aquilo para mim ainda era assim um bocado muito estranho. Jesus não fazia muito sentido. Eu só queria largar as drogas. Eu só queria perder as dores, perder a ressaca, deixar de sofrer e voltar para a minha casa e continuar a minha vida. Era só o que eu queria. Jesus era uma identidade mística, era um profeta, era alguém que estava ali naquele lugar que as pessoas acreditavam, mas eu não fazia a ideia quem ele era. Possivelmente há pessoas aqui assim. Possivelmente há homens aqui assim. Então, eu estive ali naquele lugar e eles estavam a falar, eu não me lembro o quê, mas as pessoas estavam a dar testemunho de quem Jesus era nas suas vidas, e eu lembro de ouvir uma voz a dizer-me assim: tu és um mentiroso, e vais ter que confessar que és um mentiroso, e vais ter que confessar todas as mentiras que tu já disseste perante todos estes homens. E aquilo já não era uma coisa estranha, porque eu já tinha ouvido eles dizendo que Jesus falava com eles, que eles ouviam o Espírito Santo, que havia uma voz que os guiava e falava com eles, mas eu nunca tinha ouvido. E então eu disse: não, esta voz é aquilo que eles estão a falar. Esta voz é o tal Jesus que eles falam, e eu não vou dar ouvidos a isto. Só que essa voz não me largou nem um bocadinho. E então eu acabei por
por me levantar, ir lá à frente e confessar que eu era um mentiroso. E esse foi o dia em que eu conheci Cristo, em que a voz se tornou pessoal. Ou seja, já não era alguém que os outros diziam, já não era um profeta, já não era um Jesus, já não era uma entidade meio mística. Não, ele era Jesus, aquele que falava comigo, aquele que me convenceu a confessar o meu pecado. Possivelmente, eu hoje nem todos os dias tenho pecados para confessar, mas peço perdão todos os dias, porque muitas vezes eu devo falhar sem eu me aperceber até. Mas há muitos homens aqui e seguramente há aqui gente que precisa de pedir perdão. Seguramente há aqui homens que fazem aquilo que não devem, quando ninguém vê, quando pensas que só estás tu e só tu. Eu também pensava, quando dizia as minhas mentiras, que ninguém sabia, até porque eu já tinha uma boa caminhada, eu sabia fazer assim umas mentiras porreiras e eu pensava que ninguém sabia, mas Jesus sabe. Jesus sabe da nossa vida. Jesus sabe. O quem é este? Aquele que entrava em Jerusalém, que o povo não sabia quem era. Ele quer ter um encontro contigo. Ele entrou em Jerusalém para ter um encontro com aquela cidade, só que eles não sabiam. Jesus quer ter um encontro contigo, só que tu ainda não sabes. Mas esta noite vais saber, no nome de Jesus. Esta noite tu vais perceber quem é Jesus na tua vida. Esta noite não vais poder mais fugir ou dizer que não te foi anunciado, ou que nunca ouviste falar, ou que não te foi dada a hipótese de tu aceitares Jesus na tua vida. Prepara-te, porque no fim nós vamos fazer um apelo. Prepara-te, porque no fim vais ser confrontado com aquilo que fazes. Prepara-te, porque no fim o Espírito Santo vai falar contigo, vai falar à tua vida, e tu vais ter que tomar uma decisão. Ou ficas na cadeira, ou tomas uma decisão. Este é o primeiro, quem é este. O segundo, eu estou a ir muito depressa. A minha mulher disse-me para eu falar muito devagar. Tá bom, pastor? Okay. Quando o nosso entendimento é que ele é apenas um homem comum, isso não transforma a nossa vida. Quando a nossa relação com Jesus é uma relação que ele é apenas uma entidade mística, isso não muda a nossa vida. Ele não é uma entidade mística. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele estava lá na criação, ele estava quando Adão foi criado à sua imagem e semelhança. Ele é aquele que morreu na cruz por ti e por mim. Ele verteu o seu sangue. O único homem que não merecia ir à cruz foi à cruz por ti e por mim. E por causa disso, todos nós, sem exceção, todos nós, sem exceção, estamos aqui hoje. Porque houve um que se entregou. Este é o Cristo que nós anunciamos. Amém? Vocês podem dizer amém, que é para eu gostava de falar de uma outra passagem que tem também esta expressão. Quem é este? Lucas 5. E esta sim eu gostava de ler. É uma passagem que eu gosto muito, mas mesmo muito. E eu partilho muitas vezes sobre ela. Lucas 5:17. E diz assim: aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali sentados os fariseus e os doutores da lei, e tinham vindo todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Deixa-me só dizer uma coisa sobre esta passagem antes de entrar no tema outra vez. Todos nós precisamos de amigos. Todos nós, aliás, nós temos uma frase que é: homem foi feito para andar em bando. Homem sozinho é presa fácil. Então todos nós precisamos de amigos. Nunca penses
em andar sozinho. A Bíblia diz que podem mais dois do que um, que a corda de três cordas não se quebra. Há muitas indicações para que nós sejamos um grupo. E não só nós precisamos de amigos, como temos que ser este tipo de amigos. Sabem, nesta passagem é interessante perceber que o paralítico, ele seguramente só queria uma coisa. A vontade do paralítico, o desejo do paralítico era que Jesus o pudesse curar. E algumas vezes eu, não sei como é que é com vocês, mas eu aproximo de Jesus com este interesse, que é de ser curado, de receber aquilo que eu necessito, daquilo que eu acho que é bom para o momento e que é a minha necessidade. Jesus não tem nada a ver com este negócio. Jesus não está sequer preocupado com aquilo que são os meus desejos ou as minhas necessidades. Jesus não morreu para satisfazer as minhas necessidades e os meus desejos. Tem que ser bem entendido. Jesus morreu para perdoar os meus pecados. E por consequência, ele traz outros benefícios, que é as curas, que é os milagres, que é trazer a restauração na nossa casa, tudo isso. Mas Jesus está no negócio do arrependimento. Este é o business de Jesus. Perdoar pecados, tirar pessoas do inferno e colocá-las no céu. Sabes, é possível entrar no céu paralítico. Um paralítico pode entrar no céu, mas não pode entrar com pecados. Então nós não devemos nos dirigir a Jesus, nós homens, temos que ter a consciência que quando pedimos, temos que pedir de acordo com aquilo que Deus tem em mente para nós, que somos líderes e sacerdotes. Nós não podemos andar à procura daquilo que nós queremos só. Nós temos que andar à procura de um Jesus que nos liberta do nosso pecado e que nos coloca no céu. Quando eu conheci Jesus, eu orava muitas vezes para que eu tivesse uma mulher. Eu queria ter uma mulher. Eu via o pessoal lá a terminar o programa, ia conseguir arranjar uma namorada e terem esposas, mas eu sempre senti que eu não ia ter essa capacidade. Eu ia escolher mal, eu ia fazer uma má decisão. Então eu tive que entregar nas mãos de Deus, e a história em que eu conheço a Sofia é a prova de que Deus cuida de nós. A Sofia foi-me trazida de uma maneira assim meio singular. Lá no Desafio Jovem, nós passávamos mal. Naquela altura, eles faziam um trabalho incrível, mas não havia muita comida. Era uma instituição que estava a começar, havia muitas necessidades, e nós tínhamos várias vezes o pão era duro. E então, aos fins de semana, quando havia casamentos das igrejas, o pessoal levava lá os restos que sobrava do casamento. E então nós ficámos muito felizes com essas vindas, porque assim tínhamos 2 dias de doces e de coisas boas cá nos casamentos. E então a pessoa que era responsável por mim disse-me assim: olha, Rebelo, quando chegar um carro, ajudas, desce e vais ter comigo à cozinha, a gente vai arrumar as coisas que vieram. Está bem. E assim foi. Quando esse carro chega, eu desço e do carro saem 3 miúdas. O filho do Daniel, se ele estiver a ouvir, eu não disse, eu às vezes dizia outros nomes, mas não vou dizer. Saíam 3 miúdas. Uma delas era a Sofia, e esta foi a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus. E eu ouvi uma voz que era a mesma voz que tinha-me dito que eu era um mentiroso, a dizer assim: esta é a mulher com quem vais casar. Então esta é a forma, ou esta é uma das formas que Deus trabalha nas nossas vidas, que é, Ele não responde diretamente às nossas necessidades. Ele traz aquilo que é necessário para o momento. Aquele paralítico não precisava de ser curado. Ele precisava do perdão dos seus pecados. Ele é curado porque o povo, as pessoas que estavam à volta, não acreditavam. Então Jesus teve que fazer aquela cura. Ele próprio diz, né? O que é mais fácil? Era dizer ao paralítico: levanta-te e anda, ou curar-lhe os seus pecados? Mas por causa da vossa incredulidade, ok. Levanta-te e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. E este é o segundo. Quem é este? Quem é este que não está? Eu não sei se eu estou a ser muito rápido, ou se estou a ser entendido o que é. Deus, Jesus, não está no negócio
das nossas necessidades. Ele não está hipotecado nas nossas orações. O negócio de Jesus é colocar pessoas no céu. E isso faz com que a prioridade dele seja perdoar os nossos pecados. A pergunta era, e não levantes a mão, Jesus uma vez fez, né? Que quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos nós temos pecados. Nem todos nós temos doenças, nem todos nós somos paralíticos, nem todos nós somos adultos, nem todos nós somos infiéis, nem todos nós temos problemas com homossexualidade, nem todos nós somos infiéis, nem todos nós somos irresponsáveis em casa com os nossos filhos, nem todos nós somos mentirosos, nem todos nós somos viciados em algum tipo de vício, nem todos nós fazemos essas coisas, mas todos nós temos pecado. E esse é o negócio do nosso Jesus: perdoar os nossos pecados, tirar-nos de uma vida impura e dar-nos a liberdade de viver um evangelho simples. Não que ficamos perfeitos, não que a gente viva sem pecado, não é isso, mas nós temos que ter esta consciência. O negócio de Jesus, o negócio do quem é este, é perdoar os nossos pecados. E não há pecado que não possa ser perdoado. Há um episódio em que Jesus está numa casa também e há uma mulher que entra, uma prostituta, uma mulher de má fama, e ela vai até Jesus e lava-lhe os pés com lágrimas, enxuga-lhe os pés com os seus cabelos. E os fariseus, os sacerdotes daquele lugar, diziam mais uma vez: quem é este? Não é? Porque ele dizia que os seus pecados lhe são perdoados. Ele dizia: quem é este para perdoar estes pecados? Ou seja, na cabeça dos religiosos há coisas que nós fazemos. Na tua cabeça pode haver coisas que tu fazes que não têm perdão. Mas isso não é verdade. Isso é uma mentira do inferno. Isso é uma mentira que o diabo coloca na nossa cabeça. Todos os nossos pecados, em sinceridade, se forem colocados aos pés de Cristo, podem ser perdoados. Não há nada que tu faças em oculto ou em público que não tenha perdão. Seja a pornografia, seja whatever. Vocês sabem aquilo que fazem. Eu sei aquilo que faço. Não há nenhum tipo de pecado que não possa ser perdoado. Eu gostava de passar para o terceiro, quem é este? Está lá em Mateus 8:25. E eu também vou ler. Esta Bíblia é nova, vocês têm que dar um bocadinho de... uma oferta de um brasileiro. Já tenho uma Bíblia oferecida no Brasil. Ora, Mateus 8, a começar no verso 23. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, ou que morremos. E ele lhe disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui é uma chamada para um outro tipo de pessoas. Nós já falámos sobre quem é este para homens que não têm ainda uma relação com Cristo, que não sabem muito bem quem é este Cristo, que é uma imagem mística. Nós temos o quem é este, que é aquele que perdoa os nossos pecados e que não está no negócio dos nossos desejos ou das nossas necessidades. Quem é este? É aquele que, depois de nós conhecermos Cristo, depois de nós percebemos que Cristo é aquele que nos liberta do pecado, nos ensina como caminhar nesta vida. Notem bem, nesta passagem, Jesus, parece às vezes, aqui, vocês são, a maior parte de vocês vem à igreja, né? Então sabem que muitas vezes nós oramos por alguma coisa durante muito tempo, não é? Há coisas que nós colocamos aos pés de Jesus, que falamos com Jesus, que oramos durante muito tempo.
E muito tempo para ti não é a mesma coisa que para mim, não é? Para alguns, um dia é demasiado tempo. Mas há pessoas que oram por coisas durante muito, muito tempo. E aqui Jesus ensina-nos que quando nós temos Cristo, tu homem que conheces Cristo, tu homem que tens Cristo a fazer morada em ti, como nós cantámos hoje, tu homem que já caminhas com Cristo, que és fiel, que és empenhado numa vida cristã, que dás tudo o que tens para que a tua vida enquanto homem, pai, marido, servo, líder, sacerdote, seja uma vida em condições. Muitas vezes nós passamos por esta passagem. Deixem-me-vos contar um acontecimento da minha vida que foi talvez o mais difícil de todos. Em 51 anos eu passei por uma tempestade bem grande na minha vida. Nós temos um filho, o meu primogênito, que é o Samuel, tem 17 anos. E por acaso, no último domingo, ele pregou a primeira vez na nossa igreja, eu não estava lá, e isso custou muito. Eu não estar ao pé do meu primogênito, no primeiro dia que ele prega, foi assim, um murro no estômago. Mas Deus sabe todas as coisas. E então, o Samuel demorou 7 anos, minha esposa demorou 7 anos para engravidar. Foram 7 anos de muitas lutas, de muitas complicações, muita tristeza, de queremos desistir de muita coisa, de médicos e tratamentos, mais tratamentos e exames, alguns bem giros de se fazer, só homens, como um espermograma, né? Eu tinha deixado a masturbação. Eu, quando entrei para o Desafio Jovem, eu era um homem que me masturbava muito, era compulsivo na masturbação, e então eu tinha abandonado isso. Cristo tinha-me libertado, e agora, por causa desta situação com a minha esposa, né, era-me pedido por um clínico, por uma médica, que eu tinha que me masturbar porque ela precisava do meu esperma para fazer exames. E eu estava ali assim: sério, doutora? A sério? E eu ainda perguntei se havia alguma máquina, tipo aquelas que tiram leite às vacas, aquelas coisas. Eu não queria fazer, não é? Porque era uma coisa que eu tinha ultrapassado e agora tinha que fazer. E fiz. E pior que isso, tive que fazer 2 vezes porque o primeiro resultado foi inconclusivo. E, enfim, foi muito complicado. Mas hoje é uma história gira, a gente conta isto às vezes à mesa em casa. Hoje a gente ri-se, mas no momento, tu homem que pode estar a passar por isso no teu casamento, né? A tua mulher não consegue engravidar, possivelmente vais passar por estes processos, mas não desistas, está bem? Não desistas, porque mais logo o sol há de nascer. E então, 7 anos, e Samuel nada, até que, eu vou encurtar a história, a Sofia engravida de forma natural. Nós já tínhamos desistido dos tratamentos, ela tinha que dar umas injeções a ela própria, e aquilo também, eu ver seringas e agulhas também era uma coisa que não me fazia bem. Eu disse: amor, bora só confiar em Deus. Não que a gente não tivesse confiado, a gente já tinha orado, já tinha jejuado, a igreja fazia orações por nós, havia profecias, aquela coisa toda, mas não acontecia. Então houve uma altura que nós decidimos, e então entregámos e descansámos em Deus, e a Sofia engravida. Esta é a parte boa. E então o menino nasce, uma alegria tremenda. Na nossa igreja o Samuel era filho de todos, porque toda a gente tinha orado pelo Samuel. Não havia ninguém na nossa igreja que não tivesse orado pelo Samuel. Não havia ninguém na nossa igreja que não nos desse um abraço e não orasse por nós durante todo este processo de 7 anos. Imagina, né? Era uma coisa pública. Então este menino crescia saudável, e aos 2 anos e 9 meses, 10 meses, leucemia linfoblástica aguda, diagnóstico do Samuel. Então o menino tinha sido um presente de Deus, né? Samuel quer dizer a Deus o pedimos. Um menino que tinha trazido tanta alegria, um menino que tinha feito com que a gente pudesse louvar a Deus de uma maneira exuberante, e agora estava com leucemia linfoblástica aguda, e o diagnóstico foi 98% das células do corpo cancerígenas. 98% das células do corpo do meu filho tinham cancro.
as pestanas tinham cancro, as orelhas tinham cancro, as unhas tinham cancro. E foi assim, muito forte. Nós chorámos muito. Eu disse coisas a Deus que não se dizem também. Eu estava em desespero, era um homem magoado, triste, ferido, e tive uma guerra muito grande com Deus. E Deus lembrou-me de uma coisa, que é para eu não ser tímido. Eu lembrei-me desta passagem. Eu lembrei-me que o Deus Emmanuel, o Deus Criador de todas as coisas do universo, fazia morada em mim. Cantámos isso esta noite. Eu tinha o Dunamis dentro de mim. Eu tinha o Espírito de Deus dentro de mim. Eu não podia ser tímido. Eu não podia ser intimidado com qualquer circunstância. Não podia ser qualquer vento e qualquer mar que me podia fazer amedrontar. Então eu levantei-me enquanto homem, enquanto pai, enquanto marido, e assumi uma postura de alfa, lobo alfa. E eu disse, ok Deus, eu vou passar por esta tempestade, mas eu sei que Tu és fiel. A única coisa que eu te peço é, eu não quero comprar o caixão para o meu filho. Nós vivemos este processo, e então isto para vos dizer o quê? Que todos nós que já temos Cristo, todos nós que já temos o Deus Emmanuel em nós, o Espírito de Deus em nós, não devemos ser tímidos. Não pode ser tímidos, cobardes, medricas, mais palavras aqui. A outra? Pode ser essa? Posso? Já está a dizer que pode ser maricas. Nós não podemos ser assim. Nós, homens que temos o Espírito de Deus, nós temos Deus Todo-Poderoso em nós. Escutem, o Deus que criou todas as coisas com a sua palavra, não é? Ou dizer haja, não é? Mora em nós. Eu não consigo perceber isto. Ainda é loucura para mim. Um Deus que mora em mim. Um Deus que no Velho Testamento vivia num lugar separado, santo, bem preparado, com uma série de circunstâncias, que só uma pessoa podia entrar e mesmo assim tinha que levar sinos nas suas vestes e uma corda, não fosse ter pecado e ficava lá. Esse Deus que só uma pessoa uma vez por ano podia ter acesso à sua presença, e não era ver Deus, agora mora em mim, agora mora em ti, agora faz morada em ti. Como ser tímido, como ser maricas, como perante qualquer circunstância, qualquer tempestade, ficamos logo ai, e pomos tudo em causa, e a Bíblia já não funciona, e Deus já é tudo. Como, manos? Como? Deus Emmanuel, Deus forte e poderoso, para aquele para que não há impossíveis. E Deus foi bom, e eu dizia muitas vezes à Sofia, olha amor, nós pregámos muitas vezes que Deus pode fazer o que quiser, quando quiser. Só que quando nós dizemos isto, nós não temos bem consciência do que estamos a dizer. Quando passamos por uma situação destas, as coisas tornam-se mais palpáveis. As coisas deixam de ser abstratas e começam a ter nomes. Não é? O meu filho agora tinha um nome. Tudo aquilo que eu pregava estava-se a materializar nele. Ele podia-se ir embora. Deus podia levá-lo. Aquilo que eu dizia muitas vezes em aconselhamento a alguns homens e mulheres, e na altura era líder de jovens, eu dizia, não, mas olha, Deus dá e Deus tira. E isto é muito bonito de dizer, e é verdade. Mas viver tem um preço bem diferente. Não podemos ser maricas. Quem é este? Um Deus que talvez ainda não conheças bem. Alguém místico. Alguém que tu estás a conhecer, ou que já vens há tanto tempo, mas não te esforças, não tens as tuas disciplinas espirituais, não te esforças por ler a palavra, não te esforças por falar com Deus. Então é um ser místico ainda. O segundo, o quem é este? O Deus que não está nos negócios das nossas necessidades. O Deus que não está no negócio das nossas necessidades. E o quem é este? O Deus que te diz, não seja maricas, porque eu estou em ti, eu faço morada em ti. Nós podemos muita coisa. Diz que se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós podemos dizer a um monte, sai daqui e lança-te ali. E esta era parte daquilo que eu queria falar com vocês,
E eu gostava de encerrar por fazendo 3 apelos. E deixem-me começar pelo fim, que é: não sejas maricas. Agora é a altura de não seres maricas. Estamos num ambiente de homens, estamos num ambiente seguro, estamos num ambiente e viemos com a disposição de ouvir Deus, e Deus tem estado a falar connosco, o Espírito Santo tem estado a falar connosco, e agora é a altura de tomar algumas decisões. A palavra, quando é anunciada, ela não pode ficar apenas no nosso intelecto. Ela tem que descer ao nosso coração, e descendo ao nosso coração ela tem que criar uma reação. E agora é esse tempo, homens. Agora é o tempo para os homens. Agora é tempo de ouvirmos aquilo que o Espírito vai dizer e reagir. Sabes, não é pelo facto de alguém se levantar e vir à frente que acontece alguma coisa. Não, só isso não chega, está bem? Os 3 apelos que eu vou fazer vão ser nesse sentido. Nós queremos orar por vocês, nós queremos impor as mãos sobre vocês, nós queremos ouvir. Se vocês quiserem nos contar qual é que é o vosso problema, ficará entre quem está a orar e tu. Mas só vir à frente não vai funcionar. O que funciona é deixares que Cristo, aquela voz que vais ouvir, aquela voz que estás a ouvir, aquela voz que eu ouvi, ela tenha poder sobre a tua vida. Que ela consiga ser senhoria da tua vida. Que ela tenha permissão para te deixares, para que tu te deixes levar, não por uma emoção, mas por uma convicção. E sabes, vai acabar. Isto vai ter um fim. E nós vamos sair, vamos entrar nos nossos carros e vamos embora. Mas homem que é homem, seja homem, lobo que é lobo, mais fácil para mim, lobo que é lobo, não esquece, lobo que é lobo, logo antes de ir para a cama, num canto qualquer da sua casa, a lavar os dentes, onde tu quiseres, vai recordar aquilo que Deus falou e vai fazer um voto. Aqui há um espírito mais emocional, mas faz um voto. Olha, eu sempre que louvo, eu faço este movimento. Eu tenho uma aliança de casado. Todas as vezes que eu estou num louvor, eu tiro a aliança, eu fecho nesta mão e eu lembro-me dos votos e as alianças que eu fiz com Deus. Tenho 3 votos e 3 alianças que fiz com Deus, e eu todas as vezes que estou a louvar eu faço isto. E eu trago à minha memória e à minha alma, e lembro a minha alma dos meus votos. Eu lembro a minha alma daquilo que a gente luta todos os dias para não abandonar. E esse é o grande trabalho do homem, é ser persistente. Eu gostava de fazer 3 apelos. O primeiro é para homens que são maricas, vou usar a mesma expressão, ou seja, homens que conhecem Cristo, homens que estão a passar por situações muito complicadas, mas que não conseguem fazer uma oração honesta. Aquilo que parece que paralisamos, parece que não sabemos lidar, tal e qual como eu, quando o meu filho teve leucemia. Já estás a passar também por uma doença, tu próprio, uma doença grave, a tua esposa. Tu não consegues sair daquele lugar. Tu crês em Cristo, mas tu não consegues agir, né? E estás sempre a recorrer, como aqueles homens fizeram, não é? A Jesus, estás sempre. E há coisas que nós já sabemos fazer. Há coisas que nós já sabemos fazer. Então é aquele homem que está preso. Conhece Cristo, mas está preso. Não consegue dar aquele passo para se libertar daquele peso. Pode ser uma doença, pode ser falta de emprego, pode ser o whatever. O segundo apelo é para pessoas, para homens que olham para Jesus apenas como um Pai Natal. Jesus para eles é um Pai Natal. Tem uma lista de presentes e acha Papai Noel. Tem uma lista de presentes e cada vez que oram repetem aquela lista de presentes.
e não usufruem da alegria da salvação. Não usufruem do facto de Deus e Jesus, através de Jesus, nos ter perdoado, de nós sermos santos, de nós podermos nos aproximar e entrar na presença de Deus com ousadia, sabendo que somos escutados, sabendo que somos aceitos, porque Cristo pagou o preço. Então, para esses homens, este também é o apelo. E o terceiro apelo é para homens que agora perdi-me. Deixa-me ir às minhas capas, desculpem. Isto também acontece, não é? Então estes são os apelos. Eu gostava que a gente ficasse de pé e eu peço ao Espírito Santo que me lembre. Não. Ok. O pastor está-me a ajudar a dizer que a palavra maricas, a mais apropriada para vocês, é inseguro. E não me lembrando do terceiro apelo, há um que tem que ser feito, que é: eu gostava de saber se entre nós há alguém que ainda nunca entregou a sua vida a Cristo, que ainda nunca disse: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero entregar a minha vida a Cristo, quero te seguir, quero conhecer este homem que tanto falo. Alguém está neste lugar que nunca aceitou Jesus e queira hoje dizer: eu quero entregar a minha vida a Cristo? Será a melhor decisão que tu fazes, a melhor decisão que tu fazes na vida. Alguém? Gostava de chamar todos aqueles que se enquadram no primeiro apelo, todos aqueles que têm uma vida, e atenção, não tenham vergonha, olha, sério, se irás sair daqui da mesma, irás sair daqui tal e qual como entraste. Estiveste num espaço porreiro, estiveste com os teus amigos, comeste qualquer coisa, mas vais voltar para casa exatamente como vieste. E essa não é a ideia. Então todos aqueles que percebem que a sua vida tem que dar um passo em frente, que a sua vida está morna, que a sua vida não está de acordo com aquilo que eles que ouvem todos os dias. Eu gostava que tu viesses aqui à frente para nós orarmos contigo. Podes vir? Amém, obrigado. É isso. Amém. Homens de coragem. É isso mesmo. Homens de coragem, homens que não têm vergonha de se expor. Aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar seguro. Glória a Deus por vocês. Há mais alguém? Há mais algum homem que esteja nesta situação? Bora lá, pessoal. Sem medos, sem receios, sem paranoias. Obrigado. É simples assim. Agora, todos aqueles que estão aprisionados, apesar de conhecerem Cristo, são inseguros e querem dar um passo em frente, querem se lançar nesta aventura de conhecer Cristo, e apesar da dificuldade, apesar do problema, da doença, da falta de dinheiro, do vício, seja do que for, querem também dar esse passo e querem dizer: olha, eu quero coragem. O que é que eles por mim por coragem? Algum homem aí nesta situação? Algum? Amém. Boa. Sabes? Possivelmente estás a bater palmas e devias estar aqui à frente. Então esta é uma última chamada. É uma última oportunidade que tu tens, que é: se fizeres parte de algum destes grupos, vem à frente, faz um sinal. Se não quiseres vir à frente, faz-me só um sinal rápido e alguém que vai estar ao teu lado vai. Estou a ver ali, estou a ver lá atrás. Ouves? Esse pessoal que está aí ao pé deles, segurem já, está bem? Segurem já.
eles. E eu gostava de fazer uma coisa, eu posso, é bonito o que vocês estão a fazer, está bem? Mas eu gostava que vocês se separassem um bocadinho mais para nós podermos falar com vocês individualmente antes de orar, está bem? Não, separem-se. Não fiquem, espalha. Vem para aqui, tu espalhas para que nós possamos fazer perguntas a vocês sem que os outros ouçam, está bem? Cheguem-se mais para lá, vocês. Eu pedi aos pastores e líderes mais para cá. Larguem-se uns aos outros, meu. Está bem? E tu que és líder, tu que és pastor, eu também vou fazê-lo, Tato também, força nisso. Quando fores orar por estes homens, pergunta o que é. Para nós orarmos com entendimento, para que haja um compromisso, para que haja uma forma verbal de nós conversarmos aquilo que nós precisamos. E nós vamos vos ajudar nesta noite. Depois vocês têm todos uma família aí, eu vou voltar para Portugal, mas vocês têm aqui líderes incríveis, pastores incríveis, pastor Daniel, pastor Armando e outros líderes e pastores que estão aqui presentes que eu não sei o nome, mas é com esses homens que vocês devem caminhar, é com esses homens que vocês devem marcar um café, é com esses homens que vocês devem querer andar. Quanto maiores forem os gigantes que andam contigo, mais depressa tu te agigantas. Amém? Vamos orar com eles? Bora!